Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha trazer sobre o teu povo nesta hora um renovo que só existe na tua presença. Aquele renovo que só vem do trono, que só vem do esconderijo do Altíssimo. Vem, Senhor, sobre o teu povo agora, falar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Abre o teu coração, meu irmão, minha irmã. Se há algum pecado, se há alguma ocupação, uma preocupação no teu coração, fala com o Senhor agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vem, Senhor, tocar e dirigir as nossas vidas. Nós ofertamos esse tempo na tua casa para o louvor da tua glória. Nos inspira ao culto e que o Senhor possa mais uma vez manifestar os teus sinais e os teus milagres neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor, conduzidos pelos nossos irmãos. Acertar o microfone aqui, que o pastor é um pouquinho mais alto. Muito bem. Não, tá bom. Deu. Amém. Vamos então ter o nosso momento de louvor e adoração. Eu separei alguns cânticos aqui que centram a mensagem na pessoa de Jesus. Então, pensando um pouco no que a gente poderia cantar e louvar a Deus, e me veio essa vontade, né, de trazer um pouco do amor a Jesus, da necessidade que tem que Jesus seja o centro da nossa vida, que Ele é a nossa esperança, e foi através de Jesus Cristo que nos possibilitou a salvação, né, a vida eterna. Então, que nós possamos agora cantar e com alegria, agradecendo a Deus pelo seu Filho Jesus, que veio morrer por nós, pelos nossos pecados. Amém? Fui ajudado, a salvação tem me alegado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Começo. És única razão na minha adoração, ó Jesus. És única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te
Jesus. Não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. 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 A porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. És tu, Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse último cântico foi cantado domingo e me tocou muito. E é uma oração que nós fazemos, né? Pedindo que Jesus seja o centro, a nossa fonte, a nossa luz,
seja o vento, seja a esperança, que Jesus realmente seja tudo isso em nossas vidas e que isso possa transparecer através dele em nós e nós para com a igreja, com a comunidade e com aquelas pessoas que ainda não conhecem esse Jesus maravilhoso, Jesus Salvador, e que é o centro da nossa vida. Amém? Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Jesus, seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Jesus, seja a visão, meu caminho, direção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Amém. Amado, que realmente, Senhor, nós possamos ter Jesus como centro de nossa vida, Pai amado, como aquele modelo, como ideal, como aquilo que nós devemos procurar, Senhor. Pai amado, que Tu possa, Senhor, agora nesses momentos, Senhor, ter recebido esse louvor, Pai amado, Senhor, como incenso suave na Tua presença. Pai amado, agora, Senhor, que Tu possa também abençoar a todos, Senhor, a palavra, os outros atos desse culto. Em nome de Jesus, nós queremos Te pedir e agradecer. Amém. Amém. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 22. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22. A palavra de Deus diz assim nos seus 2 primeiros versos: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito,
e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Amém? Só até aqui. Tá bom. Todos nós já ouvimos falar de Davi. Davi, aquele rapazinho, pastor de ovelhas, que o profeta Samuel ungiu para que fosse rei de Israel e que foi ungido, mas não foi empossado, porque havia um rei em Israel. Quem era esse rei antes de Davi? Era o rei Saul. E Deus rejeitou Saul do seu posto porque Saul não parava de errar. E eu gosto de olhar para Saul também, porque nós aprendemos muito com a vida e com os erros de Saul, né? Os acertos e os erros. Mas quando alguém erra, peca, erra o alvo, desagrada a Deus, note que é como Saul, né? Ele se afasta do centro da vontade de Deus. Toda vez, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser o que for, né? Toda vez que uma pessoa erra, ela se afasta do centro da vontade de Deus. Por isso que é importante cantar, viu, Oswaldo, esse cântico e fazer esta oração, porque Jesus tem que ser o centro das nossas vidas, não porque é uma obrigação, não, mas porque este é o jeito de eu ser abençoado, esse é o jeito de eu ser feliz na presença de Deus. Mas qual que é o problema de Saul? O problema de Saul é que ele tenta consertar um erro com outro. E aqui nós temos uma preciosa lição, né? Toda vez que nós erramos, há uma forma de consertar o nosso erro, que é ir para Deus e dizer: Senhor, me ajuda a consertar. Não é fugir, não é negar, não é mentir, não é tentar fazer uma gambiarra espiritual, é arrepender-se e seguir em frente. Então, o que levou Saul a ser rejeitado é uma sucessão de erros. Diga assim comigo: sucessão de erros. Deus nos livre, amém? Deus nos livre de termos uma sucessão de erros, porque nós somos humanos, Deus conhece os seus limites, mas toda vez que você errar, aproxime-se do trono da graça com confiança, amém? Amém? Deus é bom, Deus te ama. O fato é que uma sucessão de erros levou Saul a ser rejeitado, e para ser rei em seu lugar, Deus ungiu quem? Davi. E ele então saiu lá do campo das ovelhas. Samuel derramou um óleo sobre a cabeça dele, né? A unção deles não era aquele olhinho na testa, né? A unção lá de Israel era para condenar toda e qualquer chapinha, viu? Depois de uma unção daquela, não tinha chapinha que resistisse, porque eles deitavam o azeite na cabeça, né? E escorria, se lavava, né? Eu estava orando com um colega pastor, né? 15 dias atrás, né? E orando por pessoas que vieram à frente para assumir o ministério. E ele falou: pastor, me ajuda ali, vamos consagrar essas pessoas para o ministério. E tinha uma mocinha bem bonitinha assim, que estava com um penteado daqueles, né? Arrumadinho, e o pastor pegou aquele vidro, e eu fui orando: não, Jesus, não, e ele não teve dó, derramou. Eu falei: já era, estragou todo o trabalho que ela tinha tido, né? Nunca tinha visto alguém de perto fazer isso, né? Ungir desse jeito. Mas foi assim que Davi foi ungido, derramou óleo na cabeça, o Samuel derramou óleo, e ele, então, o Espírito Santo passou a se apoderar dele.
E aqui tem algo que eu quero que você preste muita atenção, porque é muito poderoso nas nossas vidas. Muito poderoso. É o entendimento de como Deus age. Porque Davi foi escolhido e foi ungido, mas dali para frente a sua vida continuou igual. Os dias não ficaram mais coloridos, o chefe continuou sendo chefe, as ovelhas continuaram dando trabalho para ele, não parou de aparecer o urso e leão no meio do campo. Algumas coisas até pioraram, porque ele passou a ser perseguido por Saul depois da unção. É muito interessante olharmos para a história de Davi e percebermos que ele foi ungido, mas ele não foi empossado no mesmo dia. E olha que eu já ouvi muito esse tipo de conversa. Pastor, eu aceitei Jesus, agora eu creio que minha vida, mas parece que tudo piorou. Fala, calma meu irmão, calma minha irmã, vamos ficar firmes, porque é isso que aconteceu com Davi, o maior rei de Israel. Ele foi consagrado, mas ele não tomou posse no mesmo dia. E o texto que nós lemos é um texto que fala de uma das suas fugas. Ele estava fugindo do rei Saul. Ele disse para Deus e disse para mim e disse para você, e nós temos que aprender o que ele disse. Deus rejeitou Saul do trono, Deus mesmo vai tirar ele do trono. Eu não vou estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Ele reconhecia que a liderança, apesar da sucessão de erros, ainda era uma liderança do Senhor. Então ele fugia. Teve a oportunidade de matar Saul, não matou e não estendeu a mão contra ele, apenas fugia. E o texto que nós estamos lendo, ele fala desta fuga. Ele foi lá para a caverna de Adulão e se escondeu. E quando a família dele ficou sabendo que ele estava lá, a família foi para lá, seus irmãos e a família da casa do seu pai. Agora eu queria que você me ajudasse a encontrar na Bíblia quem mais foi até Davi. Olha aí, versículo 1 e versículo 2. Primeira dica eu já dei. Quem foi lá onde estava Davi? Os seus irmãos e a casa do seu pai. Quem mais foi lá para ficar com Davi? Os endividados. Os endividados. Os que estavam em dificuldades. Tem mais gente aí? Os insatisfeitos. Pode ler. Os insatisfeitos. Quer dizer, se Davi precisava de um exército, de ter um grupo que o apoiasse para que ele tomasse posse do reino, a coisa ficou muito difícil. Porque quem é que se juntou a Davi? A casa do seu pai. Se Davi era fugitivo, a casa do seu pai também era. Também era perseguida por Saul. Aí veio os endividados. Quer dizer que patrocínio, zero. Quem veio para ajudar Davi não tinha crédito na praça. Aliás, até imagino que eles estavam fugindo dos seus credores. Os amargurados de espírito. Isso me bota para pensar, porque o amargurado
é um sujeito que, na verdade, é bom ficar longe dele. Não é verdade? Concorda comigo? Fica perto de uma pessoa amargurada. Parece que vai te trazer para baixo, né? Vai te fazer mal, porque o que o amargurado faz? Reclama. Nada tá bom. É ingrato. Fala mal dos outros. E você não faz o que ele quer, ele já fala mal de você também. O amargurado de espírito é uma coisa, né? E os insatisfeitos, então? Então, Davi era o líder, e ele deve ter orado e falado assim: Deus está mandando gente para o meu exército. Muito bem. Aí vem os insatisfeitos. O insatisfeito é aquele que foi rebelde lá. E quem foi rebelde lá vai ser rebelde aqui. Quem não se sujeita à autoridade num outro lugar, não vai se sujeitar à autoridade aqui. Quer dizer, é só ser contrariado, né? Se foi contrariado, está ali o teste, vai ser reprovado. E veio este bando de gente. E a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. E aqui eu quero que você entenda a mensagem que o Senhor nos traz nesta noite. Toda vez que nós estamos sendo pastoreados pelo ungido de Deus, e o ungido de Deus é o Senhor Jesus. Toda vez que nós estamos sendo liderados por Ele, Ele não nos rejeita porque nós estamos nesta categoria. Ele não nos rejeita porque nós somos fugitivos, endividados, amargurados ou qualquer outro problema que nós venhamos a ter. Quando nós procuramos Jesus, Ele se faz nosso chefe. E na caverna, num lugar de tratamento, num lugar de isolamento, num lugar de choro, Deus cura as nossas feridas, restaura a nossa autoestima, nossa autoimagem, e o Senhor Jesus nos prepara para guerrear. Ele trata do nosso caráter. Irmãos e irmãs, está aí uma mensagem: diante do Senhor Jesus, a gente não precisa fingir. Aliás, quando a gente finge, a gente até atrapalha o tratamento. Né, Daniel? Se chega um paciente fingindo e dizendo que dói a cabeça, enquanto na verdade dói o estômago, só atrapalha o tratamento. Tem gente que chega para Jesus e fala: ai, Jesus, né? Eu vim aqui porque lá em casa não dá, lá em casa é o problema. E se você chegasse e dissesse assim: Jesus, eu vim aqui porque eu sou o problema lá de casa. A honestidade, a transparência ajuda à cura. Davi se fez chefe daquele povo. Lembre-se que Davi estava fugindo de Saul, mas ele não tinha esquecido de que Deus tinha uma palavra para a vida dele, uma unção para a vida dele. Ele ainda acreditava que ele iria ser o pastor de Israel. E sem muitas delongas, eu quero que você vá lá para o segundo livro de Samuel, capítulo 23. Davi está se despedindo, ele já tinha sido rei, já tinha governado, já estava morrendo, já tinha cumprido a sua missão. E no capítulo 23, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi. São estes os nomes dos valentes de Davi. Daqui para frente começa uma listinha de nomes e do que cada um deste sujeito tinha feito.
Vamos ler um pouquinho? Não vamos ler tudo, mas vamos ler um pouquinho. Josebe Basebete, filho de quanto nome difícil, né? Filho de Taquemone, o principal dos três. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Um que derrotou 800. Olha o outro. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o aratita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pequeno pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 desceram, e no tempo da colheita foram ter com Davi na caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: que me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. Tomaram-na e levaram a Davi, mas ele não quis beber, porém a derramou como libação, como oferta ao Senhor, dizendo: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. E vai continuando. Homens que fizeram grandes coisas, que foram tremendamente usados por Deus. Foram os homens que colocaram Davi no trono. Mas um dia, estes homens não eram conhecidos como valente Davi. Eles eram conhecidos como endividados, amargurados de espírito, pessoas sofridas, pessoas que faziam os outros sofrerem. E é isso que Deus tem feito na história. Todos aqueles que têm buscado ao Senhor, não importando do jeito que vem, têm encontrado em Jesus um supremo pastor que cuida da nossa alma, que cura as nossas feridas, que muda a nossa história. Talvez Deus queira fazer algo em você. Talvez Deus queira operar algo na tua vida nesse tempo, que você possa receber esta palavra de coração aberto. Eu faço algumas aplicações. A primeira delas é que Deus vai cuidar e tratar e capacitar pessoas que se dispõem, né? Pessoas que dizem: eis-me aqui, Senhor. Honestamente, eu estou aqui, eu estou um caco, eu estou quebrado, eu estou preocupado, estou fugitivo, mas eu estou aqui. Pessoas disponíveis são pessoas que Deus trata. Outro destaque: Deus muda a vida e a sorte de pessoas que trabalham no seu projeto. Então, aqueles homens começaram a participar do projeto de Deus chamado Davi no trono, né?
O que Deus queria fazer naquele tempo? Dar posse àquele que já estava ungido. Então Deus cuidou daqueles homens que estavam cuidando do projeto de Deus. E toda vez que nós entendemos algo que Deus está fazendo e nos engajamos nele, Deus começa a cuidar de nós e das nossas coisas. Presta atenção, o que Deus está fazendo nesse tempo? Engaje-se nas coisas que Deus está fazendo. Terceiro destaque. A caverna de Adulão é um lugar de tratamento de caráter. Nós nos impressionamos muito com pessoas que têm dons, não é verdade? Eu também, sou igualzinho vocês. Se tem alguém que revela, se tem alguém que profetiza, que cura, a gente fala assim, meu Deus, olha quanto poder, quanta unção, e as pessoas são atraídas, as multidões são atraídas por quem está debaixo desse tipo de unção, dons. Mas sabe o que impressiona Deus? É um caráter tratado. Deus não se impressiona com os dons. Nós devemos buscá-los e usá-los porque são ferramentas. Mas Deus não se impressiona com dons. Deus se impressiona com caráter. De tal maneira que lá em Mateus 7 fala que na porta do céu vai ter um povo lá, né? Parece piquete de grevista, né? Um povo lá dizendo, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome, tudo ligado aos dons. E Deus vai dizer para eles, apartai-vos de mim, não conheço vocês, porque vocês praticam iniquidade. Iniquidade. Olha, nem eram pecadores, era só gente que não andava no centro da vontade de Deus. Até curavam, até expulsavam demônios. Jesus não disse, não foi em meu nome, não. Jesus não falou isso. Jesus não defendeu. Jesus só disse, eu não conheço vocês. Vocês praticam iniquidade. Então, caverna de Adulão, que é aquele lugar frio, úmido, não, é escondido, é fuga, é ruim, é lugar de dor, é lugar de isolamento. Sabe aquele lugar que a gente quer o mais rápido possível sair de lá? É aquela situação que o mais rápido possível você quer fugir dela. E Deus fala que essa caverna é um lugar que Ele gosta. Eu li essa semana um livro que fala assim, que Deus nunca desperdiça uma dor. Deus nunca desperdiça um sofrimento. E esse pastor diz assim, não desperdice também, faça o mesmo. Não desperdice uma dor, deixa Deus tratar o teu caráter. Deixa Deus te ensinar a ser como Jesus é. O Senhor quer acrescentar significado para a nossa caminhada. Ele tem projeto para as nossas vidas. E esta palavra nos convida a juntos sermos pastoreados pelo nosso Supremo Pastor, o nosso Senhor Jesus, e dizer, Jesus, olha, eu me encaixo direitinho com esses valentes, antes de serem valentes, mas eu quero que o Senhor me pastoreie. Amém, igreja? Receba a palavra com amor. Receba a palavra que confronta algumas coisas na sua vida, confronta na minha vida. Receba com amor, porque Deus quer te usar poderosamente. Ele só vai poder usar aqueles que passarem pela caverna e deixarem-se ser pastoreados. Acho que como apelo, Oswaldo, a gente pode cantar de novo, né? Jesus seja o centro. E enquanto nós cantamos, você vai orando essa canção e vai pedir que o Senhor Jesus complete a obra que Ele já começou na sua vida. Fique em pé, em nome do Senhor.
seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Jesus, seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Jesus, seja a visão, meu caminho, direção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Essa é a nossa oração, Espírito Santo. Nós queremos pedir que o Senhor possa abençoar o teu povo aqui reunido na tua palavra. E se alguém, Pai querido, já recebeu uma unção do Senhor, mas ainda não tomou posse, ainda não chegou o tempo de exercer o ministério, que o Senhor conduza como conduziu Davi. Em nome do Senhor Jesus, em temor, em obediência, em honra, até o dia do Senhor na sua vida. Se alguém aqui nesta noite, Senhor, se percebe como um dos valentes Davi, que ainda está no processo de cura, de tratamento, está amargurado, está sofrendo, está vivendo lutas, ansiedades, Pai querido, nós abençoamos o teu povo, ministrando a vitória do Senhor sobre o teu povo que aqui se reúne. Eu abençoo, Pai querido, a tua igreja, pedindo que a graça maravilhosa do Senhor complete a obra que já foi iniciada na vida do teu povo, e que a bênção do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre a tua vida, desde hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Nós vamos nos saudar na graça e na paz do Senhor Jesus. Se alguém quiser receber uma oração, orar conosco com imposição de mãos, vem aqui para o altar, tá bom? Nós estaremos orando com aqueles que desejarem receber oração, em nome de Jesus. Obrigado, Oswaldo.